Alô, comunidade! Esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde. Nós estamos no dia 9 de fevereiro de 2026. O ICL Urgente vem com as principais notícias do Brasil e do mundo. Na nossa redação, a Laura Couto, que traz sempre as atualizações das notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e também comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita segue em guerra interna por espaço, depois da decisão de Jair Bolsonaro, o presidiário que impôs a candidatura do filho, mas gerou uma série de conflitos, privilegiando a família dele. É como se não fosse uma república. Eles acham que dá para implantar aqui um familismo, em que a família vale mais do que tudo. Isso gera conflitos, inclusive na direita, em Santa Catarina, agora também em São Paulo. Daqui a pouco vamos trazer notícias sobre essa nova disputa envolvendo Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro nessa guerra interna da extrema-direita. Bom, pessoal, deve ficar para depois das eleições, hein? Do que eu estou falando? Estou falando da decisão do Superior Tribunal Militar, que precisa decidir se os militares condenados por golpe de Estado vão perder a patente, vão ser expulsos das Forças Armadas aqui do Brasil. O Superior Tribunal Militar deve aguardar o resultado das eleições presidenciais antes de definir o destino de Jair Bolsonaro e dos outros militares de alta patente. É uma apuração da CNN, está aí na tela, ó. O STM planeja aguardar eleições para definir o destino do Bolsonaro. A avaliação é a seguinte: se a direita vencer a disputa, a extrema-direita, o debate sobre a anistia também pode ser retomado. E aí, consequentemente, isso vai impactar no julgamento em relação à perda da patente. Bolsonaro deixa de ser capitão? Heleno deixa de ser general? Braga Neto deixa de ser general? Vamos relembrar quem são os militares que começam a ser julgados lá no STM e que podem perder a patente? Eu citei alguns já aí, Jair Bolsonaro, o relator é o Carlos de Aquino, um tenente brigadeiro, Augusto Heleno, que é general, já tem um relator também para cuidar do caso dele, é um almirante. O Paulo Sérgio Nogueira vai ser julgado, nesse caso, por um civil, José Barroso Filho. O Walter Braga Neto vai ser julgado por um general, Então, você vê que vários casos aqui estão na mão de generais ou de gente ligada às Forças Armadas. E o Almir Garnier, que é almirante da Marinha, o caso dele vai ser julgado pela Verônica Abdala, que é uma civil indicada pelo presidente Lula. Então, essa é a atualização importante. O pessoal lá no STM está assim, para que a gente decide, que a gente vai se desgastar decidindo agora? Vamos ver o que a eleição traz. Se a extrema-direita ganhar, aí a gente pode aliviar para os militares. Se o Lula ganhar, que é o mais provável, aí a gente vai ter que tratar o julgamento normalmente e provavelmente eles teriam que perder as patentes. Laura Couto tem outras informações sobre esse tema. Laura. Ainda segundo a CNN, além de aguardar o resultado das eleições, o STM também pretende levar o julgamento com calma, diferentemente do que eles consideram ter acontecido com a decisão no STF, que teria sido rápida e condenatória. Para você ter uma noção aqui, Rodrigo, o regimento do Superior Tribunal Militar não prevê nenhum prazo para cada relator apresentar o voto. E segundo o STM, na prática, esse julgamento tem outra característica, a de um tribunal de honra, onde serão analisadas questões subjetivas que envolvem a ética militar, Rodrigo. Ética militar, em se tratando de Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, é algo realmente complicado. Mas é um bastidor importante, uma apuração dos nossos colegas da CNN. Nós estamos fazendo o registro que hoje é esse o entendimento, não de todos, claro, no Superior Tribunal Militar, mas haveria uma maioria para tentar aliviar, esperar a eleição e só depois julgar, sem pressa nenhuma, os militares que deveriam perder a patente, não tenha dúvida. Bom, mais um round na briga dentro da extrema-direita. Eu falei disso aqui logo na abertura, agora há pouquinho. Dessa vez o conflito é entre duas figuras que realmente não se bicam muito, nos últimos tempos, pelo menos. Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro. Então é o governador de São Paulo, que foi eleito com base no apoio da família Bolsonaro,
e de outro lado o Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. O motivo? A indicação de um aliado da família Bolsonaro para liderar o PL, o Partido Liberal, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Laura traz outras informações sobre esse bastidor aí. Laura. Rodrigo, por incrível que pareça, a história de hoje não começa com o Tarcísio de Freitas se ajoelhando para a família Bolsonaro ou sendo um saco de pancada para os filhos do Jair. Pelo menos dessa vez, o Tarcísio está querendo se impor. Segundo a apuração do UOL, o governador de São Paulo articulou contra a indicação do deputado estadual Gil Diniz, que é aliado do Eduardo Bolsonaro. Tudo isso aí para a liderança do PL, do Partido Liberal, na Alesp. Conhecido como carteiro reaça, o Diniz já havia conseguido um número suficiente de assinaturas para assumir o posto, mas o Tarcísio teria se manifestado aí como insatisfeito com essa indicação do deputado estadual, e esse sinal teria influenciado 2 parlamentares a retirarem o nome da lista de apoio ao Diniz, o que fez o deputado perder essa maioria na casa que ele já tinha conquistado. Rodrigo. Importante, então, Laura, veja, é o Eduardo Bolsonaro dizendo: eu quero o Gil Diniz como líder do PL lá em São Paulo. Esse cara é conhecido como o carteiro reaça. Esse é o tipinho. Então, Eduardo Bolsonaro falou: eu quero o Gil Diniz como líder do PL. O Tarcísio falou: eu não quero, não. Isso aí é de confiança da família Bolsonaro, mas para mim não funciona. Vale lembrar que esse Gil Diniz, deputado estadual, seria o candidato a senador se o Eduardo Bolsonaro não puder ser. E provavelmente ele não poderá, já que ele está lá, foragido, nos Estados Unidos. Bom, em resposta a esta reportagem, o governador Tarcísio, que não é bobo nem nada, negou a articulação. Não, veja bem, isso não aconteceu, disse o Tarcísio. É um assunto da bancada, eu nunca fui de entrar em decisões de bancada, eu não fiz isso nem com os republicanos, porque o Tarcísio nem é do PL, ele é do Partido Republicanos. Mas, nos bastidores, estaria agindo para não deixar o Eduardo Bolsonaro controlar a bancada do PL em São Paulo. Bom, além disso, o Tarcísio está sem bala na agulha com os próprios eleitores. Você viu a manchete que está aí na tela? Se a gente puder colocar de novo. Acredite se quiser, ó. Tarcísio vive crise com a polícia e vira alvo da bancada da bala. Pressionados por suas bases eleitorais, deputados estaduais que ajudaram a eleger Tarcísio têm acusado o governador de descumprir compromissos com os policiais. Associações e sindicatos da polícia têm afirmado que Tarcísio traiu as corporações. Questão salarial mesmo, condições de trabalho. Eles pretendem protestar exigindo melhorias nas condições de trabalho. Mais de 30 entidades ligadas a policiais pretendem fazer um protesto no dia 24 de fevereiro na Avenida Paulista, em frente ao MASP, que normalmente é o lugar das manifestações da esquerda. Mas dessa vez é tiro da bancada da bala contra o Tarcísio. Então a vida não está fácil para o Tarcísio. Ele desistiu da candidatura a presidente e está sendo fustigado pela própria direita bolsonarista dentro do estado de São Paulo. Se não se cuidar, vira um novo Dória. Essa é a situação do Tarcísio nesses dias aí que antecedem a definição do palanque para 2026. Vamos falar de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou hoje a proposta do fim da escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça. Importantíssima essa sinalização do Hugo Mota, que no ano passado estava brigando com o Lula, agora está mais tranquilinho, né? Está querendo o apoio do Lula para a eleição lá na Paraíba. Bom, o Hugo Mota encaminhou o projeto do fim da escala 6x1, a comissão, a CCJ, que é a primeira comissão que normalmente analisa projetos de lei. Ela é agora presidida pelo deputado Lomanto Júnior, do União Brasil da Bahia. Então não é assim um ultra-bolsonarista, alguém da extrema-direita. A CCJ já teve na mão da extremíssima direita. Agora é um homem da direita, do centrão, vamos dizer assim. Então tem mais chance de andar esse projeto por lá. O Hugo Mota anunciou que vai juntar as propostas apresentadas pela Érica Hilton, deputada do PSOL, e pelo Reginaldo Lopes, deputado do PT de Minas. Depois da análise na CCJ, o texto vai ser votado por uma comissão especial e aí sim levado ao plenário da Casa. Será que dá tempo de votar ainda nesse primeiro semestre de 2026? A ideia é essa, é uma sinalização do Hugo Mota para o Lula. É um aceno ao Planalto, já que o fim da escala 6x1 é uma das principais bandeiras de campanha de Lula para 2026. O presidente, inclusive, definiu essa proposta
como prioridade no Congresso Nacional neste ano. Laura tem outras informações. Rodrigo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o encaminhamento da PEC do fim da escala 6x1 é um passo firme na dignidade do trabalhador. Num post nas redes sociais, o Motta também afirmou o seguinte, abre aspas, a PEC 6x1 é uma demanda antiga da classe trabalhadora que almeja a redução da jornada de trabalho. Tenho certeza que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, terá a sensibilidade necessária para conduzir uma matéria tão importante para o nosso país. Rodrigo, ficou dado o recado aí do Hugo Motta e parece que o Centrão ouviu o recado, porque de acordo com a jornalista Thaís Bilenque do UOL, o fim da escala 6x1 já é considerado encaminhado pelo Centrão. Os parlamentares avaliam que seria difícil se posicionar contra uma pauta popular em um ano eleitoral, mas ainda tem um ponto em disputa, o tamanho da jornada semanal na transição para a escala 5x2. O governo defende a redução para 40 horas semanais, enquanto parte do Centrão ainda prefere manter o teto atual de 44 horas semanais. Rodrigo. Ou seja, Laura, podem até reduzir para 5x2. Então, as pessoas teriam 2 dias de folga, mas teriam que trabalhar um pouco mais nos 5 dias para fazer aí as 44 horas. A não ser que aproveitem e reduzam para 40 horas semanais, que é a quantidade que se trabalha, até menos do que isso, em vários países no mundo desenvolvido. Importante só frisar que essa sinalização, esse envio da pauta do fim da jornada 6x1, significa que o Hugo Motta embarcou de vez na conversa e na negociação com o Lula. O Hugo Motta, a gente já falou várias vezes, precisa se eleger deputado na Paraíba, o pai dele quer ser candidato a senador e sem apoio do Lula, eles correm sérias dificuldades na Paraíba. Por isso que o Hugo Motta começou a trabalhar agora mais em sintonia com o governo. O presidente Lula já decidiu que não vai sancionar os supersalários aprovados na semana passada pela Câmara dos Deputados. Os tais penduricalhos, né? São aquelas vantagens em paralelo, o sujeito ganha um salário, mas às vezes ganha quase o dobro, com uma série de vantagens que vai acumulando, né? Isso tem no Legislativo, tem no Judiciário e tem no Executivo. Para quem está por fora, a Câmara aprovou um projeto de lei que pode levar os salários de alguns servidores a até R$80 mil. Não estamos falando da base do serviço público, tá? Senão também o servidor público ouve a gente e fala, pô, vocês estão falando que todo mundo ganha bem, todo funcionário público? Não, estamos falando de uma elite privilegiada e isso não pode acontecer. Laura tem outras informações. Rodrigo, o presidente Lula considera que o projeto dos supersalários tem rejeição da maioria da população. Além disso, a avaliação é que esse momento não é um de evitar despesas que não tenham um objetivo social e também que sejam consideradas mordomias. O presidente também não deve aprovar o aumento para funcionários do Senado e do TCU, o Tribunal de Contas da União. Já ministros do Planalto definem que o Lula apenas devolva o projeto para a Câmara dos Deputados, argumentando que foi o Flávio Dino que determinou toda essa suspensão dos penduricalhos. Sim, porque esse projeto foi aprovado antes daquela decisão do Flávio Dino. Então, o que estão dizendo, Lula, você devolve, fala, olha, vocês aprovaram um projeto e o Supremo acaba de tomar uma decisão através do ministro Flávio Dino de que não pode ter esse tipo de privilégio, a não ser que esteja previsto, né, de maneira detalhada em lei. Então, o Lula pode aproveitar a decisão do Flávio Dino e rejeitar esses penduricalhos. Vamos para a atualização aqui do caso Master. A Polícia Federal quebrou, isso aqui é importante, gente, a Polícia Federal quebrou a criptografia, os códigos, né, do celular do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Olha ele aí na tela, ó, o Vorcaro. Bom, isso aconteceu porque o banqueiro se recusou a fornecer a senha do seu iPhone. É um direito dele. A polícia falou, o senhor pode abrir aqui para a gente olhar? Não, meu direito é a minha privacidade, não quero. A polícia trabalhou tecnicamente, conseguiu quebrar a proteção, né? Ele tinha uma dupla camada de proteção no celular dele. Além disso, e agora as pessoas querem saber, a Polícia Federal pode encontrar muita coisa ali nesse celular do Vorcaro. Além disso, outra figura importante nessa teia do Banco Master voltou aos holofotes. Laura Couto. O senador Alessandro Vieira, do MDB, protocolou hoje na CPI do crime organizado um requerimento pedindo a quebra dos sigilos da empresa controlada pelos irmãos do Toffoli. A empresa chama Meredith Participações S.A. O pedido diz respeito ao período de 2022 a 2026, ou seja, esse ano. O Vieira menciona reportagens que, segundo ele, revelaram indícios de que os irmãos do Toffoli atuavam como laranjas em um esquema de blindagem patrimonial. Rodrigo. Importante decisão também.
Vamos ver se vão chegar a esse ponto. O escândalo do Master é um escândalo que afeta diretamente o bolso do povo, né? Pelo menos 8 fundos previdenciários que investiram em títulos do Banco Master estão deficitários. Você lembra? O Fundo de Previdência lá do Rio investiu no Banco Master. Fundo de Previdência lá do Amapá investiu no Banco Master. Pelo menos 18 fundos que aportaram quase 2 bilhões de reais no banco de Daniel Vorcaro foram avaliados. E o levantamento feito pela Globo News mostrou que desses 18, 8 estão deficitários, ou seja, investiram o dinheiro no lugar errado e agora a turma que está dependendo desse investimento para se aposentar, para ter um dinheirinho a mais na aposentadoria, pode ficar pelo caminho. Olha como afeta a economia popular também um escândalo como esse. Noticiário internacional. Pessoal, famoso show do intervalo do Super Bowl, sabe? Aquela final da Liga de Futebol Americano nos Estados Unidos. Sempre no intervalo tem um show musical e tudo. Isso é uma grande atração, uma tradição lá nos Estados Unidos. E dessa vez houve um show com várias manifestações contra o ódio, contra as deportações, contra essa política criminosa adotada pelo governo Trump. Quem é que fez esse show? Né? Foi um músico porto-riquenho, sem citar o ICE, né, que é o Serviço de Imigração, e sem citar o Donald Trump também. O cantor porto-riquenho Bad Bunny se manifestou fortemente. Ele fez o primeiro show todinho em espanhol na história do Super Bowl. Né? Tá, as pessoas chegando para assistir a final e parte desse espetáculo é o show que acontece no intervalo. O artista levou bandeiras de todos os países do continente e lembrou que a América, ao contrário do que dizem lá, não se resume aos Estados Unidos, que eles usam America como se fosse só os Estados Unidos, né? O Bad Bunny homenageou trabalhadores dos canaviais, criticou autoridades, criticou o abandono dos imigrantes latinos e, inclusive, fez essa citação. Falou um por um os países, né? Começou Argentina, Chile, Brasil, Bolívia, foi para a América Central, Guatemala, Nicarágua, Cuba, todos os países. E falou, isso é América também. Isso é América. Chamou muita atenção. Claro que o Donald Trump não gostou nada. Disse que o show foi absolutamente terrível e que é uma afronta à grandeza da América. Está aqui a mensagem do Trump atacando o cantor que faz muito sucesso com a comunidade latina nos Estados Unidos. O Trump, nós estamos com a mensagem dele aqui traduzida, disse: o show é absolutamente terrível, um dos piores, não faz sentido, é uma afronta à grandeza da América, o que mostra que ele não sabe o que é a América, porque na verdade o show foi uma homenagem à América toda, não só os Estados Unidos. O Trump sentiu, e isso está ganhando as redes sociais no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, mas principalmente lá nos Estados Unidos. Bom, o Bad Bunny, que é esse cantor, deu uma lição para o Trump, né, sobre o que é a América. Quem pode dar outra lição? Quem sabe? O presidente Lula, que está com um encontro marcado lá com o Trump. Ele hoje brincou sobre essa reunião que ele terá com o Trump em Washington. Afirmou que Trump talvez não conheça o sangue de lampião de um presidente do Brasil. Se ele conhecesse, não ia ficar provocando o Brasil, disse o Lula, em tom de brincadeira, mas mandando recado. Vamos assistir a fala do presidente Lula. Vamos lá. Quando eu viajar, eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele, não adianta ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? Aí a fala do Lula, que marcou a reunião, num sinal de que conversa com todo mundo, mas daí, às vezes, para o público interno aqui, ele quer manter o discurso de confrontação com o presidente Donald Trump, usando bem aí o estilo Lula, né? O estilo Lula, o pernambucano, apelando aí para as raízes dele, né? E citando até o lampião. Saiu hoje uma nova pesquisa eleitoral,
para 2026, né, aqui do Brasil, e o presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro turno. É a pesquisa Real Time Big Data. Entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 6 e 7 de fevereiro, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Eu separei aqui 2 cenários eleitorais para a gente dar uma olhadinha, né? Em todos eles o Lula está na frente. Podemos ir então para o primeiro dos cenários, em que o presidente Lula tem 39% dos votos, Flávio Bolsonaro 30%, Ratinho Júnior 10%, e depois vem os outros aí, Romeu Zema, Aldo Rebelo, Renan Santos, que é do MBL. Então, 9 pontos de vantagem neste cenário. Se em vez do Ratinho Júnior for um outro candidato do PSD, vamos ver, é um outro cenário aqui agora. Trocamos Ratinho Júnior por Ronaldo Caiado. Aí o Lula vai para 40% e o Flávio Bolsonaro tem 32%, Caiado 6%, Romeu Zema 4%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos 1%. Então você repara que o Lula está na casa dos 40% e o Flávio Bolsonaro está na casa dos 30%, e depois tem os candidatos aqui da direita, da chamada terceira via, que na verdade é a direita, né? Não é centro-direita, é a direita mesmo, mas que não querem ficar totalmente aderidos ali ao bolsonarismo. Além disso, o levantamento mostra que o eleitor brasileiro vê o presidente Lula como o melhor para conduzir a economia, enquanto o senador Flávio Bolsonaro é mais bem visto quando o assunto é segurança pública. Não é novidade nenhuma, né? A família Bolsonaro tem esse discurso de prende, arrebenta, bandido não tem que ter direito, a não ser quando é o Jair, né? Mas bandido não pode ter direitos e tal, enquanto o Lula, todo mundo sabe, mais uma vez, conduzindo o país para uma estabilidade econômica e para a geração de empregos, etc. Então, essa é a disputa. O que vai decidir é a economia ou é a segurança, né? E está muito claro, o Lula é visto como o melhor para conduzir a economia e a família Bolsonaro é vista, se pode concordar ou não, mas é vista como o melhor para conduzir a questão da segurança pública. Falando em eleições, ontem foi dia de eleição em Portugal e a extrema-direita levou uma surra, hein? Levou uma surra. Segundo turno da eleição presidencial, o socialista moderado, de centro-esquerda, venceu a extrema-direita. Teve 2/3 dos votos. O candidato do Partido Socialista, o Seguro é o nome dele, né? Que vai ser o novo presidente. António José Seguro foi eleito presidente de Portugal. Teve 66% dos votos contra 33% do candidato extremista, amigo do Bolsonaro, tomou uma surra na eleição lá em Portugal. O presidente Lula cumprimentou, parabenizou o novo presidente português, o António José Seguro, que, como eu disse, é da linha moderada, um socialista, centro-esquerda, moderado, que conseguiu fazer uma frente e derrotou o Chega, que é o partido da extrema-direita do André Ventura, perdeu a eleição. Está aí a mensagem do presidente Lula. Agora um fato curioso, hein? A direita perdeu na eleição, mas os luso-brasileiros, ou seja, os portugueses que votam aqui no Brasil, votaram em peso na extrema-direita. É isso, né, Laura? Você tem aí um resumo pra gente do resultado aqui no Brasil dessa eleição? Rodrigo, é o tal do viralatismo fazendo efeito. Olha só, os portugueses que vivem no Brasil e brasileiros com dupla cidadania votaram em massa no candidato da extrema-direita, André Ventura, do partido Chega. E o mais curioso disso é que o Ventura tem um discurso completamente anti-imigração, inclusive de brasileiros. É um inseto votando no inseticida, Rodrigo. Mas enfim, falando em dados, dos mais de 300 mil inscritos para votar no Brasil, só pouco mais de 7 mil pessoas compareceram nas urnas, Rodrigo. Pois é, Laura, e a gente até separou aqui, eu falei que o resultado geral lá em Portugal foi 2/3 para a esquerda e 1/3 para a extrema-direita. Quando vem aqui para o Brasil, inverteu, hein? Se você pegar as urnas aqui na eleição no Brasil, a gente tem aqui o resultado, nas urnas espalhadas pelos consulados brasileiros, olha isso aqui, ó, 58% votaram no André Ventura e 41% votaram no socialista António José Seguro. Esses são os resultados aqui em todo o Brasil. São Paulo, que foi onde teve mais votação, que é o próximo quadrinho aqui que eu tinha separado, no caso de São Paulo também, quase 60% dos votos dos luso-brasileiros foram para a extrema-direita. É o que a Laura falou, né? Esse pessoal que, se for lá para Portugal, às vezes vai ser maltratado pela extrema-direita e vota na extrema-direita. É o inseto votando no inseticida. Impressionante. Impressionante. Falando nas redes aí de extrema-direita, o escândalo do Epstein, hein, pode respingar mais aqui no Brasil.
Algumas imagens do caso Epstein dão indícios de que o empresário fez muita coisa relacionada ao Brasil. Muita coisa não foi revelada ainda. A história é a seguinte: o Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou milhões de páginas de documentos, inclusive fotos. Em uma delas aparece a marcação, você está vendo essa estante aqui que era de arquivos de papel mesmo, do Epstein. Em uma delas está marcado ali Brasil, como se ele tivesse guardado tudo que tivesse referência ao Brasil. Está aqui, ó, Brasil. Está um pouco distorcido aqui, mas dá para ler. Está aí no telão para você. Brasil é um dos temas. Então ele deve ter dezenas de documentos, fotos, outras revelações que ainda nem vieram à tona lá no nosso site, no iclnoticias.com.br. Você encontra mais informações sobre isso, a matéria assinada pelo Jamil Chad e pelo Leandro Demore, com mais detalhes. O que será que o Epstein guardava nessas pastas relacionado ao Brasil? O que será que tem lá? Certamente não é só uma linha, senão ele não teria uma pasta inteira com essa anotação, um arquivo inteiro com essa anotação. Bom, é importante ressaltar também que Valéria Chomsky, a linguista, esposa de Noam Chomsky, ela se pronunciou sobre a relação que o Chomsky mantinha de amizade, de proximidade com o Epstein. Ela publicou finalmente um texto dando a posição da família. O Chomsky está doente, não pode se manifestar, a mulher falou. Ela disse que a proximidade do casal, o contato dela e do marido com o Epstein foi um erro grave. Segundo Valéria, o casal foi descuidado ao não checar o histórico do empresário antes de fazer essa aproximação. A declaração foi feita num texto que ela enviou para dezenas, talvez centenas de jornalistas mundo afora. Valéria contou que o casal leu a reportagem e, na época, lá em 2018, talvez não tenham entendido a dimensão dos crimes que haviam sido imputados a Epstein. Ela afirmou que Noam Chomsky sofreu um AVC em 2023, não fala desde então, mas concorda com essa avaliação, ou seja, que foi um erro manter essa proximidade com o criminoso Epstein. Está aí a gente fazendo o registro, portanto, da manifestação da esposa de Chomsky, que é um dos principais intelectuais, um dos maiores intelectuais de esquerda do planeta. Muita gente estranhou. Por que tinha foto dele? Por que tinha e-mail dele com Epstein? E a Valéria explicou nesse texto que ela e o Chomsky foram várias vezes, almoçaram no sítio do Epstein, foram no apartamento do Epstein em Nova York, foram no apartamento em Paris, tinham uma proximidade, inclusive, com dicas de investimento do Epstein para o Chomsky. Então, não foi algo assim fortuito, mas nenhum indício de que participaram dos crimes cometidos com Epstein. Nenhum, zero. O que tem é uma proximidade, de alguém que se deixou enredar por esse sujeito que era profissional em trazer as pessoas influentes para perto dele. Alguns, além da proximidade, cometeram crimes. Outros tiveram a proximidade com o Epstein e a Valéria Chomsky se manifestou agora sobre isso. Importante o registro aqui para a gente fazer. Laura Couto, mais uma vez, obrigado pela parceria aqui no ICL, gente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouco vem aí o N2, mas eu queria mais uma vez dar o recado aqui, o Pacto pela Impunidade das Elites Brasileiras, hein? O Pacto pela Impunidade. Crimes cometidos pelas elites raramente terminam em punição. Esta semana, uma aula importante aqui no ICL, com o Gessé Souza e Lindener Pareto. Quinta-feira, esta quinta agora, dia 12 de fevereiro, 8 da noite, você se inscreve em iclurgente.com.br e acompanha esta aula aberta que faz parte da pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade. Então, é uma aula, você não precisa estar inscrito na pós para acompanhar a aula. Basta você digitar iclurgente.com.br. Vai cair num campo, você põe lá o seu e-mail. Na quinta-feira, dia 12, o pessoal do ICL te lembra. Olha, é hoje a aula com o Lindener, com o Gessé, para falar sobre o Pacto da Impunidade, que protege parte da elite brasileira. Tá feito o convite, vem aí o N2, Gabi Varela, Chico Sá, toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá, o ICL Urgente volta amanhã. Obrigado. Nos últimos dias, acompanhamos o caso de violência brutal contra o cachorro-orelha. Ele foi até a morte.
por um grupo de adolescentes de famílias ricas e brancas em Santa Catarina. Você já sabe o que vai acontecer com os responsáveis, né? Nada. Porque no Brasil, quem faz parte das elites, como você bem sabe, nunca é punido. Agora imagina se fossem 4 pobres e pretos da periferia brasileira. Isso é o pacto da impunidade. Existe um grupo no Brasil que nunca é punido. E é por isso que no dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos revelar tudo sobre esse jogo. Será a aula inaugural do curso de pós em Teoria Crítica 2026 do ICL. Uma aula completamente de graça, online e aberta para todos. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.